Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Maristela Basso, especialista em Direito Internacional, partícipe ativa de várias organizações internacionais. É um prazer tê-la conosco. Prazer é meu. Muito obrigado. Nos fale um pouquinho da sua visão sobre os desafios do governo eleito, que assumirá agora em janeiro, na esfera internacional. Bom, as perspectivas parecem muito alvissareiras, né? Primeiro porque nem começou ainda, o governo nem assumiu o novo governo, mas ele já, bem antes disso, já nomeou o responsável pela pasta, pelo Ministério das Relações Exteriores, já se cercou de assessores diretos que farão companhia para ele no gabinete de trabalho no Palácio em Brasília, com o olhar nas relações internacionais, e ele trouxe para frente do Itamaraty uma pessoa de muita experiência, que é o embaixador Mauro Vieira. Ele já participou de governos do PT anteriores como ministro das Relações Exteriores, é um homem que tem experiência à frente de uma pasta de responsabilidade como essa, e também é um homem que, como embaixador, esteve nos mais importantes postos no mundo, tanto na perspectiva internacional geral, Europa, Ásia, como também a América Latina. Então, as perspectivas são muito boas, porque o presidente que vai assumir já sinaliza a importância das relações internacionais, já sinaliza que pretende recolocar o Brasil no plano internacional, abre a porta pelo ambiental, isso é muito importante, e está trazendo gente para assessorá-lo nessa perspectiva das relações e da política internacional, de muita experiência e muita competência. Se tivesse que pontuar os principais pontos, quais seriam? Quando o novo presidente... O presidente eleito Lula. Sim, o presidente Lula, né? Quando ele sinaliza que ele vai assumir, e antes disso ele já passa uma agenda para o novo embaixador, para o novo ministro das Relações Exteriores, e ele diz, olha, eu quero melhorar as nossas relações com a União Europeia, eu quero melhorar as nossas relações com os Estados Unidos, eu quero melhorar as nossas relações com a China, num primeiro momento. E imediatamente depois, né, quase que simultaneamente, para não dizer depois, em segundo lugar, intensificar as nossas relações com a América Latina toda, e especialmente com a América do Sul. Então, ou seja, com o Mercosul, isso é muito importante, porque ele sinaliza uma volta do Brasil para o mundo, né? Mundo na perspectiva da Europa continental, mundo Ásia, China, né? Mundo América, continente americano, ênfase América Latina, né? Então, ele na verdade diz, olha, o Brasil volta para o mundo. Nós sabemos que no governo que sairá, no governo que nos deixará agora em janeiro, era um governo que tinha abolido a expressão globalização e a expressão integração econômica dos papéis do Brasil, dos papéis internacionais e também dos discursos. Então, ficava muito difícil considerar um Brasil um parceiro, um player, né? Quando esse país já sinalizava para o mundo que ele estava fora da globalização, ou seja, que não aceitava isso. Agora, trazendo todo esse cenário para o dia a dia das pessoas. Sim. Como é que isto muda? Como é que isto reflete? Isto é benéfico, isso é maléfico? Qual a sua análise? Isso é muito importante porque quando se fala de política internacional ou relações internacionais, a gente pensa sempre nos grandes, né? As grandes empresas, os grandes investidores, eles vão se beneficiar das relações internacionais. Não, as relações internacionais beneficiam os pequenos, médios, micros. Por quê? Porque os grandes não precisam do Estado para asfaltar caminhos, fazer acordos internacionais, trazer investimentos. Eles fazem sozinhos. Claro que eles se beneficiam, mas tudo que um país fizer, tudo que o Brasil fizer no plano internacional, seja até mesmo com um continente um pouco mais pobre como a África, com um continente como a Ásia, ou Europa, ou o continente... Tudo que o Brasil fizer no plano internacional é para aumentar o patrimônio jurídico das pessoas comuns, sim, dos pequenos, meu, seu, da pequena empresa, da micro, da média. Nós precisamos apenas saber que isso foi feito e como é que nós nos beneficiamos do que está escrito naquele acordo.
Muitas vezes um acordo internacional de livre comércio, bilateral, né, entre Brasil e Argentina, Brasil e Índia, Brasil e Paquistão, ou Brasil e Estados Unidos, não importa o tamanho do parceiro. Esses acordos de livre comércio ou de parceria de investimentos sempre são acordos que visam melhorar a vida das pessoas nos países envolvidos. Muitas vezes eles já são suficientes, é feito o acordo entra em vigor, né, nos países signatários, Sim, no caso, claro. ele entra em vigor no Brasil, o próprio presidente assina, presidente da República, e ele obtém a aprovação do Congresso Nacional e ele ratifica, promulga e publica no Diário Oficial, já está em vigor no nosso patrimônio jurídico. Sim. Nosso patrimônio jurídico já aumentou. O que nós precisamos saber é como gozar dos privilégios, dos benefícios que estão ali. Como chegar naquele fundo que foi aberto de investimento, ou como chegar no BNDES, ou no Banco do Brasil, ou em outro banco público ou privado. Como é que eu vou chegar àquele recurso que foi aberto pelaquele canal? Como se concretiza? Como é que se concretiza isso? Isso que pode ser difícil, não é difícil quando a gente lê o teor do acordo que saiu publicado no Diário Oficial. A gente costuma acompanhar os decretos que nascem, as leis que nascem do Congresso Nacional e não percebe a importância de ler também aqueles acordos internacionais que passaram pelo Congresso Nacional e que foram ratificados pelo presidente e que são decretos presidenciais, que estão ali como lei, e lei que se incorpora no patrimônio da gente, da pessoa, no minuto seguinte que é publicado no Diário Oficial. Isto traz, no mundo do dia a dia, traz oportunidade de novos negócios, traz investimento, traz recursos financeiros e oportunidades, tanto de importação como de exportação. Exatamente. É isto? É isso, porque o acordo, quando dois países ou mais, mas vamos falar de Brasil e um outro país, ou Brasil e um outro grupo de países como a União Europeia, quando eles se aproximam para fazer um acordo de cooperação, quando eles se globalizam, significa que o primeiro ato de aproximação entre países é celebrar um acordo de livre comércio, aquilo que a gente chama free trade. Esse acordo de livre comércio, o que ele significa na prática? Significa o compromisso daqueles países que estão fazendo aquele acordo de reduzirem as suas tarifas de comércio, os impostos que eles cobram, reduzirem a taxas comuns, sempre mais baixas do que mais altas, sempre para aquela taxa que é mais baixa, na perspectiva de zerar essas tarifas. Ou seja, do comércio entre aqueles países ser livre no sentido que não incidirá um tributo, não incidirá um imposto, não incidirá uma taxa quando esse produto passa de uma fronteira para outra. Ora, isso já é uma estrada asfaltada muito importante para qualquer produto. Agora, um dos marcos, e eu queria a sua avaliação, que deve mudar substancialmente será o aspecto da preservação da Amazônia, do Cerrado e assim por diante. No cenário internacional, como é que isto repercute em benefício para o Brasil e para o mundo? Isso é fundamental. O que acontece quando o Brasil ou qualquer outro, mas estamos falando do nosso país, ele se mostra desconforme a perspectiva que as empresas internacionais e que os países estrangeiros têm relativa à nossa proteção ambiental. Sim. Ele afugenta investidores, ele afugenta negócios, porque ele precisa estar par e passo com as expectativas que os demais têm da nossa preservação ambiental, e essas expectativas estão em tratados, acordos internacionais, sim, que já foram celebrados. Então, não é uma expectativa que eu não sei o que as empresas estrangeiras, ou o que os Estados Unidos ou a União Europeia esperam do Brasil. Isso tudo está escrito em acordos internacionais. Então, é preciso dar cumprimento àquilo. Quando os demais países, ou as empresas, os investidores, olham para o Brasil e veem que ele não está cumprindo aquilo que ele se comprometeu, eles dizem, não dá para trabalhar com um parceiro que viola as regras, porque eu fico inseguro de trabalhar num país onde há possibilidade de violação das regras a qualquer momento. Então, isso afugenta o investidor, isso afugenta o país estrangeiro, seja nos seus fundos de investimento, fundos públicos, fundos privados. Então, essa conversa de dizer eu sou um país soberano e faço o que eu bem entender, isso é muito ruim. Você até pode ser soberano, até pode fazer o que você bem entender, mas saiba que isso tem um custo.
E o custo é o isolamento, o custo é não investir, porque uma empresa não virá para o Brasil, porque os investidores sairão dessa empresa se ela vir para um país onde não há regras de proteção ambiental, onde o ambiente não é protegido, onde há devastação, onde há queima de floresta, onde não há controle da madeira que é importada ou exportada. Então, essa conversa do passado, de eu sou soberano e a Amazônia é minha, ela é só uma conversa ideológica, romântica, porque na prática ela traz muitos empecilhos, muitos entraves, muitos problemas. E a pérola, digamos assim, a pérola, muito mais do que o rubi da coroa da nova administração do novo governo, será o ambiente, né? E, na sua avaliação, e a nossa última pergunta, que estamos chegando ao final do nosso tempo, você está otimista na relação internacional com o novo governo que assume a partir de janeiro, ou seja, presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, enfim, deputados, senadores, o novo Congresso, a sua relação, como é que isto se projeta no mundo internacional na sua avaliação? Muito. Primeiro porque nós vamos ter um presidente que assume, que é um presidente muito estimado pela comunidade internacional, pela sua própria história, né? Um metalúrgico que se colocou na política, que foi, lutou, quer dizer, ele é uma figura admirada, querida e prestigiada no contexto internacional. Isso é importante para ele ser recebido, para chegar nos lugares, né? Ele já chega de uma forma mais simpática do que administrações anteriores. Então, isso é muito bom. Ele também está se cercando de pessoas com muita experiência. E tem, como a gente destacou aqui, a perspectiva do clima, né? A perspectiva social, a perspectiva ambiental e a perspectiva da boa governança internacional como prerrogativas. Isso é muito importante. Então, eu estou bastante otimista, né, quando, na minha perspectiva do direito das relações internacionais, assume um chefe de Estado que diz o Brasil volta para o contexto internacional. E isso volta sem ideologias, volta sem cores, volta sem gostar desse ou daquele, né? Um chefe de Estado, ele não gosta, né? Ele representa um país, ele não tem que gostar desse ou daquele e nem ter esse ou aquele matiz político. Ele tem que nos representar todos na nossa multicultura, multivariedade de ideologias, de aspectos, e parece que é isso que vem pela frente. E reacender, desculpe, as relações do Mercosul são muito importantes. Maristela Basso, nós queremos agradecer muito a sua participação, você que participa de várias organizações internacionais, que recebeu várias homenagens, nossos sinceros parabéns, agradecimento pela transmissão desse conhecimento acumulado e leve a mensagem da micro e pequena para todas essas organizações internacionais. Se Deus quiser. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!